Valeu, valeu, valeu. Obrigado por você estar aqui conosco no nosso pódio, o pódio da gente. Dá uma moral a gente aí, dá uma clicada lá no botão. É isso, hoje é quinta-feira, dia 27, já está saindo o dinheiro do carnaval, viu? Desde ontem, sabendo aí, o povo queria pagar a gratificação dos trabalhadores de limpeza urbana o mês que vem, mas o sindicato, em nome da coordenadora Ana Angélica, deu um show aí, conversamos com as empresas, arrumaram o dinheiro e a nossa turma já está com o Gueri aí na mão. Beleza, vamos gastar com responsabilidade. Não é isso? Agora tiro da cerveja, né, da pinga, e vamos gastar com responsabilidade. Valeu, parabéns e obrigado pela sua luta aí, trabalhador de limpeza urbana no carnaval. Então eu fico muito feliz com a nossa turma dar o seu recado. Hoje a gente vai conversar com o professor Antônio Vitor Lopes Lima, meu parente. Lima, é meu parente, viu? Porque se tiver Lima aí, todo mundo é parente. Rico, pobre, todo mundo é meu parente, viu? Tá comigo. É formado em letras, português, inglês, pós-graduado em docência superior e mestre em linguagem de matriz africana. Só não quero errar, eu também sou de matriz africana. Ogã de Xangô, meu pai, de cabeça. Filho do terreiro, Ilê Assé, Babá, Elomanso, Alemoxó. Vamos idolar. Então o homem é poderoso, viu? O homem é Ogã de Xangô. É por aí. Então a gente aqui já vai se dar muito bem. Quero dar uma boa noite, seja bem-vindo. Essa casa é sua também. É a casa do meu pai Ogum. Estamos juntos. E é um prazer, e já me conhece, já chegou cheio de intimidade aqui, falando, diga isso, Ica. Então, parceiro, seja bem-vindo. Vamos, gente, pelo dia de hoje, primeiramente, antes do boa tarde, do bom dia, do boa noite, seja lá o momento que você esteja escutando esse pod, né? Eu quero saudar meu pai, Albanixé Caú Cabiecila, né? Quarta-feira. Boa noite, galera, meu nome é Vitor, sou professor de literatura, gramática e redação, certo? Sou pós-graduado em docência e sou mestre em linguagem de matriz africana, certo? Então vamos embora, tô aqui para isso. O homem é cheio de título, é importante a gente falar dos nossos títulos, né? Porque nem todo mundo vai falar de nós. Só nós mesmos falando da gente. Então, pra gente, para mim é uma grande satisfação receber um grande parceiro, amigo que pode nos chamar pelo nome, porque ninguém às vezes nem chama pelo nome, dá um psil. Ô, psil, ô, fulano. Mas não sabe que por trás, ou na frente, ou naquela figura, tem uns títulos e foi conquistado com muita dureza. Exatamente. Sacou? Então, principalmente para quem é preto e preta. O que despertou em vocês esse interesse pela literatura e pelo ensino de matriz africana? Foi algo que sempre esteve com você, ou essa trajetória vem de família, vem do terreiro, vem da sua vivência? Como é que foi isso? Então, para ser professor, né, eu tinha um professor, né, que é meu amigo hoje de trabalho, professor Celso Antônio. Ele dava aula dia de sexta-feira, último horário da noite. E ninguém saía para tomar uma cerveja. Ninguém saía, porque a aula do cara era aquela aula que encantava. Ele fazia umas desenvolturas e tal, trazia a literatura de forma agradável pra gente. Eu ficava prestando atenção, falei, rapaz, acho que eu quero isso pra minha vida. Só que na 7ª série eu tive um problema. Eu tive um derrame na pleura. O que é a 7ª série para hoje? Porque Oitavo ano. Né? Hoje é o oitavo ano. Oitavo ano, mas a gente era a 7ª série, quinta série, 7ª série. E aí eu estudava no colégio da Polícia Militar e eu fiquei 3 meses internado. Quando eu voltei, um dos professores também que eu gosto muito, Luciano, falou assim, vai ter um trabalho, e ninguém me escolheu, né? Então, na 7ª série e no pré-vestibular eu tive 2 pontos. Esse da 7ª série me remeteu lá quando eu estava no pré-vestibular. Eu falei assim, rapaz, eu lembrei da 7ª série, e quando ninguém me escolheu era para falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu falei, eu vou fazer esse trabalho sozinho, professor, pode ficar tranquilo. E aí eu fiz o trabalho sozinho. Eu consegui, né, chamar a atenção de todo o auditório. Eu falei, não, acho que eu quero isso pra minha vida. Só que eu tinha esquecido, né? Então, quando eu vi Celso ali dando aula, eu falei assim, rapaz, eu quero isso aí, né? E
em relação às questões de matrizes africanas, a minha bisavó, né, nascida no ano de 1904, talvez eu me emocione falar dela aqui, porque eu falo dela nas minhas aulas, filha de escravos, né, filha de povo de Queto. Ela veio, né, junto com a minha tataravó, sendo já escrava, né? E ela fundou um dos maiores terreiros aqui de Salvador, que é o terreiro de Oxumaré. E até então, na minha família, a gente tinha muito medo da ideia do candomblé, da ideia de religiões de matrizes africanas, porque era algo demonizado pela sociedade, né? Vivemos uma sociedade extremamente eurocêntrica, né, onde demoniza tudo que vem do preto. Tudo que vem do preto, inclusive a própria capoeira, que é um patrimônio, né, da Bahia. Então, com isso eu fiquei naquela coisa, rapaz, eu tenho medo, porque eu tenho medo, porque eu não vou, porque eu não sou de matrizes africanas. E eu era evangélico, uma igreja evangélica, né? E eu tinha medo de falar que a minha família, era de religiões de matrizes africanas. Era do candomblé. Eu gosto de dizer que eu sempre fui do candomblé. Exatamente. Né? Eu não tinha essa educação afrocentrada. Eu ficava com medo dos meus amigos me renegar, né? Meus amigos não querer ficar ali perto de mim, não, enfim. Então, eu só vim me identificar como um menino de terreiro, né? Um homem de candomblé, muito tarde. Quantos anos? Já com meus 17, 18 anos, né? Sem contar também da educação da minha própria família, né? Sobretudo meu pai, que não aceitava, né, a ideia de o filho dele ser do candomblé. Então, tudo que a gente fazia era de forma muito escondida. Minha mãe, minha avó ali fazia de escondido de meu pai para a gente, né, não entrar em discussão. Em conflito. Em conflito. E aí, o que acontece? Eu falei, não, eu preciso me entender como pessoa. Porque eu estava ali na igreja, eu tinha meus amigos, mas eu não me entendia como um ser humano, né? Quem era Vitor dentro desse espaço geográfico? Né? Quem é Vitor? Eu ficava... Confuso. Meus ancestrais, quem são? Quem foi minha bisavó? E quando eu fui entender que era minha bisavó, minha bisavó foi estuprada, por guardas. O Oxumaré hoje quem cuida lá é o pai... Não, mas não é esse o Xumaré, não. O que um outro. Mas o que você está falando é o pai enfim, não lembro o seu nome dele. Mas enfim, né? Com isso eu falei, eu preciso me identificar como um filho, preciso me identificar como ser humano, preciso me identificar como preto na sociedade, né? Então eu fui para a linha de eu preciso conhecer um pouco, né, da minha religião. Então, aos 18 anos, né, 18, 19 anos, eu me jogo de cabeça e falo assim, não, eu quero conhecer. Só que tinha uma coisa que me incomodava muito, essa que me incomoda muito. Né? Todos nós que somos de candomblé, muitos de nós que somos de candomblé, às vezes a gente canta em Yorubá, Jeje, Nagô, Queto, Xexá, Ifé, e a gente não conhece o que a gente está cantando. É como se estivesse cantando inglês, espanhol, italiano, a gente não identifica as palavras. Isso me incomodou. Né? Foi quando eu fui buscar isso nos livros. Aí eu me peguei de novo. Nossa, a gente não tem isso aqui nos livros. Né? A gente não tem uma Bíblia, né? Não tem. Então vai ser de vivência. Pesquisa e tal. Pesquisa. Aí eu fui até meu pai. Falei assim, meu pai é um homem sábio, meu pai de santo, né? De Elcio, de Oxalá. O pai do Ilhaxé Babalama lá. E ele, sabiamente, começa a explicar, a mostrar como é que funciona, de onde é que a gente vem. Né? E voltando para minha bisa, essa mulher é uma mulher que morreu aos 100 anos de idade, lúcida. 100 anos. Morreu lúcida. O nome dela é Inha de Oxumaré. Né? Morreu lúcida. Então, pensar ela é pensar toda a minha ancestralidade. Né? E foi a partir dela que hoje toda a minha família, a parte de mãe, é de axé. Né? Eu lembro que uma vez ela colocou a gente para comer o caruru de 7 crianças. Rapaz... Falei, eu vou nada, você é doido, você vai correr de... Vou não, porque eu não me identificava. Eu falei, rapaz, eu vou não quero esse negócio aí pra mim não. Né? Então... Nunca tomou uma tapa porque pegou na galinha do outro. Você, porque a gente comia na Barbude ali e tal, pegava a coxa, aí não era seu, o outro dava uma bolacha, era uma confusão, mas era muito legal. Então eu fui criado nisso também. A vida toda? Vida toda. Show de bola. Minha mãe, ela é
Ela foi filha de santo do Axé Apofojá, do segundo barco, do barco depois de Mãe Estela. Mãe Estela eram irmãs de santo. Meu avô era ministro de Xangô, lá, Quito. Então eu andava ali no Axé Apofojá. Então até hoje eu sou respeitado por conta da Seus ancestrais. Né? família de minha mãe, de meu avô, pai de mãe, meu pai, que eu vim conhecer com 12 anos de idade, no Curuzu, era de lá também, então eu vivia ali o tempo todo. Meus irmãos, meu irmão tem um terreiro, candomblé, Eto também. Minhas irmãs já, par de mãe, falando par de mãe. Então, eu, como é para Umbanda, mas sempre estou lá. Então, a gente não abre mão disso. É o que, na verdade, nos fortalece, entendeu? Cara, se eu te falar que quando eu confirmei santo, né, teve o primeiro barco na minha casa. E ainda tem um detalhe. Eu já nasci feito. Porque quando minha mãe estava no Rancó, ela estava grávida de mim. Então, ninguém tem que fazer nada por nós. Coisa boa. E aí, quando eu resolvo, né? Teve o primeiro barco, teve o segundo barco, eu falei, rapaz, eu não quero isso pra mim, não. É muita responsabilidade. Meu pai, tem certeza? Eu falei, quero não, pai. E eu sempre fui um cara muito rebelde, assim, em relação a algumas regras. Né? Uhum. Falei, tem muita regra, tem muito isso, tem muito aquilo. Aí meu pai fez, vá no seu tempo. E aí no meu tempo, sem pressão, sem pedidos, né, alarmantes, eu fiz, eu quero, agora eu quero. Agora eu quero. E quando eu percebi que é aquilo que eu queria viver, rapaz, Xangô, ele mudou minha vida, né? Completamente. Mudou minha vida. Mas é isso aí, vamos lá. Pois é, então muito interessante a gente conversar sobre isso, tem muita gente que não conversa. Essa semana, uma das minhas filhas falou que minha neta perguntou, acho que foi comer uma acarajé em algum lugar, e perguntou porque a baiana utilizava os colares. Aí a baiana disse porque ela era do candomblé. Aí ela disse, meu avô... Não, porque ela perguntou à mãe, que ela usa. Aí a mãe dela, que vai para a igreja também, aí disse, não, é porque meu avô usa. Por que meu avô usa? Seu avô usa porque ele é de matriz africana. Ela foi lá, tem 7 anos, pesquisou lá no Google, aí apareceu lá macumba e tal. Aí minha filha, eu chamei, é melhor explicar de forma responsável a ela, porque macumba é um instrumento africano que macumbeiro toca. A gente às vezes chama aqui de macumbeiro um certo tem um instrumento africano que é um instrumento, e quem toca aquilo é um macumbeiro. Quando toca timbal é timbaleiro. Sim. Então é melhor explicar de forma, porque quando chamam de macumbeiro aqui no Brasil é de forma preconceituosa, então pejorativa. Então é melhor conversar. Então eu acho que é educação. O que acontece com você, aconteceu com você, acontece com outros, você vê nas escolas públicas não ensinam isso. Os meninos não comem Dia Nacional da Consciência Negra, que os professores fazem lá, leva acarajé, os meninos não comem isso. Porque dentro de casa demonizam isso. Então é melhor explicar as coisas mesmo sendo de outra religião, mas de forma muito responsável. Por exemplo, como a literatura negra pode transformar a experiência dos alunos dentro da sala de aula, que é isso que eu estou falando aqui, né? Você não precisa ser do candomblé para você se respeitar. Exato. Ou respeitar do outro, porque a primeira religião que a gente conhece, a católica, que foi uma religião que estava sempre do lado da monarquia, né? Vendia penitência e tal. E a gente sabe que a África é o primeiro continente mãe, né? E de lá que nós viemos. Então, assim, como é que a gente pode mudar essa história? É muito difícil dentro da sala de aula. Meu amigão, eu tenho um problema sério com isso. Por que eu tenho um problema sério com isso? Primeiro que a escola, ela é de característica eurocêntrica, né? E é difícil mudar, né, um pensamento eurocêntrico, porque as grandes instituições, né, elas trajam o tempo inteiro isso para os alunos.
né? Você não tem livro de história, por exemplo, né, falando sobre o Daomé. Você não tem falando sobre Kemet. Você vai ver lá falando sobre a Europa, você vai ver falando sobre a civilização romana, né, Grega. a grega, mas você não vai ver falando sobre o Daomé. Quando eu pergunto para o meu aluno o que é o Daomé, eles não sabem, nunca viram. Quando eu pergunto Kemet, eles já viram o Egito, né? E assim, nunca Até já escutaram nas músicas do Olodum, mas não sabem o que é. Exatamente. Eles não conseguem fazer associação, né? E entender que a palavra Egito foi criada, foi inventada pelos brancos, né? Eles não entendem que, por exemplo, a Afrodite ela está em África. Ela não pode ser branca, né? Então esse epistemicídio que aconteceu o tempo inteiro com a nossa história é alarmante. Então trazer isso hoje para dentro da sala de aula, né, é você entender que você vai ter que lutar, vai ter que arregaçar as mangas e entender que você vai sofrer sim preconceito, você vai enfrentar racismo, você vai enfrentar intolerância e demissões. Por que demissões? Porque o dono de escola, o empresário, ele não vai de frente, não vai bater de frente com os pais, nem com a sociedade racista, intolerante, porque é na sua grande maioria, né, porque ele não vai querer perder dinheiro. Não vai querer perder dinheiro. Então, o que a gente precisa para descolonizar? Né? Começar da base. Da base. A minha filha, ela estudou em uma das primeiras escolas afrocentradas aqui do Brasil, né, que é a Maria Filipa. E lá, minha filha, ela consegue hoje falar sobre o Daomé. Ela sabe que o povo dela não foi um povo escravizado. Quantos anos? Né? 7 anos minha filha tem. 7 anos. Então, entender isso, e hoje ela não está na Maria Filipa, mas está em outras escolas, e ela questiona, né, a professora dela hoje, por que a professora não fala. Né? Isso é importante. Descolonizar dentro da escola, né, trazendo as questões afrocentradas, e eu tenho que trazer o afrocentrado de uma forma de protagonismo. Eu não posso mais trabalhar os livros com pessoas pretas acorrentadas. Né? Não posso. A Macota Valdina já dizia, né? Nós não somos filhos de escravos, fomos filhos de seres humanos que foram escravizados. Então, descolonizar dentro da escola é importante e é preciso. Mas eu preciso, além disso, né, trabalhar com os professores, por exemplo. As faculdades. Chega na faculdade. Eu não estudei nada na faculdade sobre essas questões. Eu também estudei sobre questões e literaturas eurocêntricas. Você pega aqui, no Brasil, quinhentismo, barroco, arcadismo, até o cara que era preto, meu amigão, embranqueceram Machado de Assis. Você entende? Até a primeira mulher preta na literatura, né? Aconteceu epistemicídio, Maria Firmina, uma mulher maranhense, que surge no início do século XIX. Entende? Por quê? Porque o protagonismo preto sempre será ali, né, no epistemicídio. Sempre será esquecido, sempre será colocado, né, à margem. E eles sabem que a gente tem esse potencial. Eles identificam o nosso potencial. É um grande... Você já enfrentou, pai mais raivoso para ir lá na sua escola dizendo que você não estava ensinando coisa do demônio ao filho dele? Veja bem, né? Tem alguma história nesse sentido? Tenho sim. Eu tenho um projeto, né, que eu faço nas escolas, que é o Literarte. Pego algumas obras da literatura brasileira, da literatura estrangeira, e a gente leva para dentro do teatro de forma bem lúdica, né, em forma teatral. Transforma em 12, 15 minutos essas obras. Cara, eu coloquei para uma turma O Alto da Barra do Inferno e para uma outra turma O Pagador de Promessas. Nessas duas turmas, eu tinha 2 alunas com os mesmos pais. Meu amigo, o pai era extremamente cartesiano, evangélico, aquele que a filha nem usava brinco, meu irmão. Só pra você ter ideia. Vou falar o nome aqui porque pode estar ouvindo depois isso aqui. Meu irmão, sei que a coordenadora falou, dá pra chamar o professor, a coordenadora nervosa, né? Por favor, chama o professor Vitor, que o pai lá
esbravejando, não sei o quê, isso é um absurdo, rapaz, isso é um absurdo, minha filha não vai ler esse livro satânico, que não sei o quê, babá. Eu cheguei e falei, ele não me conhecia, né? Bom, quando eu cheguei, ele já baixou um pouco a voz, né? 2,2 metros. Falei, o que foi que aconteceu, coordenadora? É que o pai aqui tá um pouco nervoso. Né? Não tô nervoso não, Eu só tô querendo dizer aqui para a coordenadora que como é que o senhor, professor, é educador, um homem inteligente, íntegro, coloca uma obra, né, onde vai falar de Satanás, de demônio para minha filha. Eu fiz assim. Eu na minha cabeça, né, tentando pensar assim, que obra é essa? O Alto da Barca do Inferno, professor? Você acha que minha filha vai ter que ler o Alto da Barca do Inferno? O pagador de promessa vai falar desse Satanás, desse negócio de entidade de orixá, Yansan? Falei, pai, acho que o senhor está exaltado, dá para o senhor dar uma passadinha. Essa primeira coisa, ignorância do senhor. Dá para o senhor calar a boca? Aí eu já saí da instância de professor e já fui para uma outra esfera. Né? Porque, rapaz, vou te falar, é racismo, velho. É racismo. Eu não vou permitir racismo. Olha, é o seguinte, se sua filha não apresentar, ela vai ficar com 0. Bom? Eu não vou colocar uma outra obra. E outra, o Enem não vai seguir o seu padrão. As universidades não vão seguir o seu padrão porque o senhor é racista. Eu não sou... Isso é racismo religioso. Porque eu posso chegar aqui e colocar qualquer obra que fale sobre o evangelho que está tudo bem para o senhor. Que fale de Jesus, que fale disso ou daquilo, que está tudo bem para o senhor. Mas como é que você coloca uma obra dessa? Está na grade do Enem, vai cobrar o Enem. Agora você vai ligar para o MEC, né? Vai dizer ao MEC, que é para o MEC retirar essa obra. E imagine hoje, se esse pai hoje, eu ensinando para a UNEB, trago o torto arado de Itamar Vieira, meu amigo. Trago olhos d'água de Evaristo Conceição, meu irmão. Eu cheguei a me arrepiar para aqui. Evaristo Conceição, uma mulher da atualidade, assim, uma das mulheres mais lidas, preta, que está na grade da UNEB. O que esse pai não faria comigo? Diga aí. Onde a obra toda é falando de Oxum. Né? São 9 contos que se fala dessa entidade Oxum. Me diga aí, o que seria? Já leu? Se não leu, é para ler, viu, gente? E, Evaristo, depois você manda um WhatsApp para mim, viu? Não, ainda não li, não. Eu gosto muito de indicar um livro contemporâneo de uma jornalista do Rio de Janeiro que chama Água de Barrela. É um livro espetacular. Nunca li, não. Vou ler. Muito bacana, que conta... ela vai tentar encontrar os parentes, né? A árvore dela e... conta uma história de lá de Cachoeira até aqui, você se vê dentro do livro. Eu me via dentro do livro porque foi tudo dentro da minha época. E fala de Xangô, fala de orixás, de forma muito simples, mas muito rica. Então, quem nunca leu, pode ler aí, Água de Barrela. Então, eu também, quando fui vereador naquela casa, na Câmara de Vereadores, a gente procurou, fui presidente da Comissão de Reparação, a gente procurou dar vida a grandes heróis contemporâneos, ou como André Rebouça, como uma Estela de Oxóssi, como Teodoro Sampaio. Nós construímos uma exposição com essas figuras espetaculares, porque a gente precisa mostrar aos nossos alunos, né? E essa exposição correu em algumas escolas. Os meninos ficaram encantados, né? Tem engenheiro negro. Só um adendo agora na sua fala. Continuou? Não, eu continuei fazendo. Eu sei, mas houve a continuação? Não, a Câmara não fez, porque aí era uma coisa da nossa comissão de reparação. Mas a gente vai provocar o presidente, acho que é uma figura muito sensível, para poder, essas figuras, por que esse racismo desse pai? Ou racismo religioso, ou ignorância, tem mais para racismo do que qualquer outra coisa. É porque, na verdade, ele foi, como eu e você, a gente só aprendeu com nossas próprias sortes, né? Se falava muito de zumbi de forma pejorativa,
A gente conseguiu ter praça hoje com Maria Filipe, a rua com Aladim do Feijão, né? Depois, antes, a Olívia Santana fez esse negócio, intolerância religiosa. A gente começou lá no Beiru, já combatendo tudo isso. Mas isso não foi apresentado para nós, para ninguém. Então, a gente, talvez, muita criança tem medo, como minha neta, talvez tenha medo de falar de candomblé, porque não é dito a ela de forma responsável o que é isso. Não é dito a ela ou a ele, esses meninos, que nós somos descendentes de reis e rainhas. Que a gente é como uma cota falava. Nós somos filhos de figuras seres humanos escravizados, e perderam tudo. E muitos vendidos por nossos irmãos que estavam lá em uma guerra que não entendia também qual era o projeto do branco. Né? O capitalismo e o projeto dos brancos, né? De alguns brancos. Então, é muito isso. Mas é importante ter professores como você, Vitor, fazendo esse contraponto, né? E acho mais que o Estado, que é um Estado laico, e a gente debate isso aqui no nosso espaço, o Estado precisa investir nisso. Como investiu agora na obra Ainda Estamos Aqui, né? Que eu acho que é legal, que vai mostrar o processo da ditadura militar. Como hoje no julgamento do presidente que já, Deus me livre e guarde, foi julgado lá e foi citado diversas obras para ele que ele nunca leu na vida. Entendeu como é que é? Porque é muito assim, eu acho que é muito importante e ter você aqui e a gente com esse espaço fortalece esse debate, né? Ajuda no processo. Eu acredito ainda em uma política com muita eficácia. Eu preciso ver isso. Eu preciso ter escolas com o nome do meu povo. Eu preciso ter uma matéria de literatura africana. Eu preciso ver os griots em sala de aula. Eu preciso saber que Conceição Evaristo vai cair, não vai ter preconceito. Eu preciso saber que eu vou ter uma literatura ali, uma questão ali, poema em urubanto, e eu não vou ver ninguém falando que é coisa do diabo. Eu preciso ver isso. Eu preciso saber que o meu aluno vai ver Exu no meu braço e não vai perguntar se isso aqui é o demônio, cara. Eu preciso viver isso. Eu preciso, porque esse tridente é o mesmo dado a Poseidon, né? Deus é branco, mas ninguém demoniza ele. Né? Ninguém vai demonizar ele. Por que não vai demonizar ele? Porque ele é branco. Então, é urgente. Já passou da esfera do tem que ser. É urgente. Tem uma parada aí, nas redes sociais, aqui você tem um monte de perguntas para você, mas eu acho que o debate aqui é muito interessante. As redes sociais, o quanto ela é importante. Outro dia, eu mesmo sendo professor de história, eu conheço a Guerra da Farroupilha, né? A luta, né? Da independência do Rio Grande do Sul, do Império, querendo ser um Estado, um país se transformar, não queria ficar lá. E todo mundo lutou ali, né? Anita Garibaldi, só se fala nela, né? Anita Garibaldi, não sei quem, tererê, tarará. Teve até novela, né? Seriado. Mas ninguém falava de um grupo de negros. Eram os guerreiros de Frecha, algo parecido. Esses caras, porra, bicho. Os caras lutaram demais, velho. O que é que ele tinha de interesse? A liberdade deles. Eu não chego a me arrepiar. O cara, aí depois, para os caras não entregar a liberdade desse povo, desse negões, né? Porra, tem umas figuras massa. Porque a gente tem um blog carnaval e eu fico pesquisando o que é que a gente vai poder fazer dentro dos nossos temas. Aí chamaram os caras para conversarem, para decidir ali a parada que eles prometeram. Matar os brancos mataram os pretos tudo. E ninguém conta essa parada. Mas não vai contar. Mas as redes sociais têm nos ajudado para alguém contar. Aconteceu ali no Rio Grande do Sul, como aconteceu aqui em Cachoeira, como nesse água de Barrela mesmo, você vai ver.
na Guerra do Paraguai, como é que a gente ia lutar? A gente ia sem nada, você tem direito... Capoeira. Se você se você não vai com flecha, não vai com... Você vai lutar de capoeira. E aí, no caminho, ainda matava os caras. Os caras ainda matavam os caras, entendeu? Porque os caras vinham com perna e tal, sem braço, né? Então, tem tudo isso. E essas coisas precisam ser contadas. Isso é responsabilidade. Na verdade, precisa ser contado o que é de fato, o que foi que aconteceu, o que foi, né? Quem foi Teodoro Sampaio? Aí ninguém sabe quem foi. Só sabe que é uma cidade lá, mas ninguém sabe que o cara foi aforreado, foi comprado como escravo, a família libertou o cara estudou, virou engenheiro, depois veio comprar os irmãos todos para libertar os irmãos. Falar também da história de Luiz Gama, né? Luiz Gama também foi outro cara que... Luiz Gama, que foi vendido pelo pai. Você falar também da história além de Luiz Gama, André Rebouça. André Rebouça é mais falado no Rio de Janeiro do que aqui. Então, é uma luta dura. Eu acho que os professores, principalmente os professores e as professoras negras, deixa eu trazer um cara. Precisam debater sobre esse tema sem medo de ser feliz. Deixa eu trazer um cara que, assim... Porque outro dia, agora, recente, vou lhe dar o tempo, a Maqui, acho que foi no São Gonçalo do Retiro, só porque a professora foi reforço escolar, foi pedir o dever ao menino, a família toda quebrou, a senhora de 65 anos. Meu amigão. Mas está com você. Isso aí acontece toda hora. É uma loucura isso aí. Deixa eu trazer um autor de literatura, né? Tinha um plano fantástico de valorização da cultura popular brasileira. Né? Lima Barreto. Lima Barreto, ele tinha um plano de transformar a língua tupi-guarani, né? Tupi ou Guarani, línguas oficiais brasileiras. Foi tido como louco. Sabe por quê? Porque dentro do plano do eurocêntrico, tratar as questões indígenas e as questões afro não era o ideal. Ô, Suíca, você parou para analisar que é um absurdo ter se tornado, não que seja um absurdo a lei, tá? Mas é um absurdo ter se tornado lei, né? O ensino afro-indígena nas escolas brasileiras. Você entende o que eu estou falando? Isso já deveria ser automático. Natural. Os meus alunos não sabem os povos indígenas, cara. Eles já estavam aqui. Meus alunos não sabem quem é Queto, Jeje, Nagô, não sabem nada. Fala-se palavras em Urubanto, Jeje, Nagô, mas não sabe de que origem é. Isso é uma loucura para mim, cara. Né? Tratar hoje nós temos um Ministério dos Povos Indígenas e saber que o povo indígena, que era dono da terra, hoje vive com a terra emprestada e sendo expulso por conta do agro, por exemplo. E lutando para a história da demarcação, e todo mundo sabe que a terra é de quem estava, né? E você chega nas comunidades indígenas, né? E você vê o cuidado que eles têm com a natureza. A gente está vivendo eu não sei, eu vou sair um pouco aqui da literatura, né? E da questão do afrocentrado, mas eu estava lendo a questão sobre a abelha. Não sei se vocês conhecem as abelhas. As abelhas brasileiras, elas não têm o ferrão, né? Só que a inteligência das abelhas são de dar inveja a qualquer ser humano. A abelha se sacrifica por uma comunidade. Nós, seres humanos, sacrificamos a humanidade em prol da gente. Isso é uma loucura. O individualismo do ser humano tem que ser estudado. O ser humano, o cara dá 1 milhão para não perder 10. Então tem muito disso. Vamos lá. Por que falar sobre os reinos africanos em sala de aula ainda você encontra tanta resistência? Uma ideia, né? Isso tem se falado o tempo todo. Tem caído na prova do Enem, tem caído em vestibular, todo mundo fala, né? Tem essa história que quando você bole com um negro a TV dá, e aquela agonia, mas falar de onde nós viemos não, nossos ancestrais vieram para aqui, vieram como reis e rainhas, né? Tem fotos incríveis aí, né? Porque isso é uma resistência pro... Eu começo essa aula assim, ó. Egito e Akhenaton, Olodum navega o Nilo com seguidores de...
Quando eu canto para os meus alunos, né? Eu falei faraó. Parece que eu me transporto. Literalmente eu me transporto, porque falar desse povo, eu não me coloco como meus ancestrais. Eu sou um Ojuobá. Eu sou o próprio Xangô, velho, né? E eu me identifico como rei, né? Rei de Oió. Mas peraí, Vitor, como assim você se identifica como rei de Oió? Em África a gente não tem essa questão de eu sou rei, eu sou intocável, eu sou inacessível. Não é isso, tá? O Ubuntu ele existe o tempo inteiro em África. Não estou dizendo que em África não tem pessoas ruins, não tem mazelas, não tem coisas políticas ruins. Não estou dizendo isso, tá? Estou falando que quando a gente fala de ancestralidade e de religião e fé dentro dessa grande diáspora que é a África, falar dos reinos africanos, né, além de Ubuntu você se identificar. E hoje eu não me identifico como filho de Xangô. Eu sou o próprio Xangô. Esse não tá ficando doido. Não tô não. Não tô não porque eu quero ser igual ao meu pai, justo. Quero ser uma pessoa boa. Xangô não foi bom. Ou foi justo. Então, para você ser da religião, tá na Bíblia, né? Por exemplo, que você é a imagem e a semelhança de Cristo, então você tem que ser. Se está na Bíblia lá, eu posso ser a imagem e semelhança do meu orixá, né? Ou posso me tornar próprio. Eu penso que a maior dificuldade de trabalhar isso em sala de aula né, embora as pessoas já se identificam comigo em relação a isso, porque eu já chego, já me identifico, já falo quem eu sou, já falo a minha religião, né? Eu não tenho vergonha hoje de falar aos quatro cantos do mundo de quem eu sou, o que eu sou, né? Como eu acho, eu não prego a religião. Quero deixar bem claro também, porque eu acho que tem que pregar o amor, né? Cada um segue o que quer, né? Vive da forma que quer. Mas a gente precisa, sim, né? Colocar o pontinho e falar assim, ó, aqui, não. Eu sou isso aqui, ponto. Entendeu? Eu acho que deixa muito determinado, né? Determina muito o espaço do outro. Quando você já sabe quem você é. Se você deixar que o outro mande ou ordene, né, ou aquilo que você já é, você acaba se perdendo no caminho. Então, eu não sou um perdido no caminho, eu sou uma ovelha desgarrada, né? Eu sei de quem eu sou, para onde eu vou, né, e quem está me esperando, certo? Então tem muito que chamar a atenção, professores e professor negros, né, para que brancos também, né? Eu acho que nem todo preto nem todos os pretos são aliados, nem todo branco é inimigo. Mas dá para separar. Então, para que pudesse fazer esse enfrentamento, porque tem muita violência, tem muita gente que tem medo de um pai invadir uma sala de aula, criar um problema com a criança, com você e tal. A gente sabe muito bem disso, principalmente com o domínio de determinadas religiões. Então, eu acho que é preciso entender que o seu direito começa quando o outro termina, ou algo parecido. Então, mas é preciso estar falando isso, não é um tosso na cabeça, nem um contregum num braço que vai lhe identificar, mas sua atitude em relação à nossa religião. Mesmo com todos esses avanços que a gente tem tido, com leis, né, com Olodum, sou conselheiro do Olodum, um espetáculo que eu fiz vestibular na época estudando o Olodum, ainda tinha muito cursinho, tinha uma professora que ela grávida perto de ter neném, eu ia estudar todos os dias, terminava uma prova do vestibular, ia para casa dela para estudar, então tava lá os livros do Olodum, né? As histórias, né? De tudo que o Olodum cantou, porque todo mundo canta o Olodum, até quem vai atrás do Olodum. As músicas do Olodum é história viva. Até quem vai atrás do Olodum tem preconceito com a nossa própria religião. Tem, porque né, não foi apresentado de forma respeitosa, de forma responsável para essas figuras, entendeu? Ali tem muita história contada, né?
Eu gosto muito, um abraço aí a João Jorge, que é presidente hoje da Fundação Palmares. Inclusive, João Jorge é avô de um aluno meu, Gabriel. E ele voltou lá com o Machado de Xangô. Eu fui na posse dele e uma das promessas era. Fundação Palmares, né? Tinha lá a espada, o Machado de Xangô. E o cara que chegou lá com o presidente que agora virou réu. Então, teve um ex-presidente que virou réu agora aí. Se as pessoas não sabem. Hoje já virou réu. Então já não é mais, né, suspeito, não. Já é réu mesmo, viu? Isso é bom, né? Então, isso é muito bom para a nossa história. Então, os caras tiraram isso. João Jorge foi lá e colocou, né? O Machado de Xangô. Eu fui na posse dele e tal. Com todos esses avanços todos, aí tem para a gente valorizar a nossa literatura afrocentrada, né? E quais são alguns autores que você pode indicar aí para a galera? Cara, então... Tem gente que gosta de ler ainda, viu? Tem muita gente que gosta de ler. Tem um monte de gente aqui que gosta de ler. Um monte de gente que gosta de ler, né? Tá aí, coisa boa. Meus alunos, tem que ler, hein? Vou indicar aqui para vocês lerem. Então, por favor, façam a leitura e depois manda pra gente o que vocês acharam, beleza? Então, eu não só vou indicar, né, autores negros, mas que trazem questões negras dentro da sociedade, né? E, claro, vou indicar mais autores negros. Eu faço esse projeto Literarte, né? E nas escolas... Depois você explica melhor o que é esse projeto. O projeto Literarte é um projeto que, inclusive, a gente pensando depois em alguma forma de expandir para as escolas públicas, as escolas, né, municipais, estaduais. É um projeto onde a gente pega a literatura brasileira, literaturas também estrangeiras, né, e transforma essas literaturas em teatro. Por exemplo, eu posso pegar aqui, né, um conto de Olhos d'Água, né, e transformar esse conto de Olhos d'Água, o próprio conto Olhos d'Água, em forma teatral, né, fazendo ensinação em teatro, tal, mostrando Olhos d'Água de forma peça, certo? Já fiz muito isso, né? Por exemplo, eu peguei um livro de uma autora que é fantástica, traduzida para mais de 50 idiomas, né? Que é a Carolina de Jesus, O Quarto do Despejo. Amigo, o teatro todo chorou. Chorou porque a Carolina de Jesus era uma mulher semi-analfabeta, né? Que valorizava a ideia da educação. Ela chegou a dizer para os próprios filhos, né? No livro, falta comida no prato, mas não vale faltar transporte para a escola. Você vai para a escola. E o maior sonho dela era ver os filhos formados e professores. E ela conseguiu, né, formar os seus filhos. A Carolina de Jesus, ela tem um discurso muito peculiar. Porque a obra dela, O Quarto do Despejo, é onde ela mora, que é na favela, né? E está ali bem próximo a época de Juscelino Kubitschek, né? Quando ele entrega ali a Brasília em 61. Velho, e levar isso para a sala de aula é fácil, velho. Não é difícil. Porque o professor tem que estar atualizado. O professor ele tem que ter esse conhecimento. O professor ele tem que buscar esse conhecimento urgente, meus amigos. Não é uma questão de ontem, de agora, amanhã. Não, agora. Tá? Vocês precisam buscar esse conhecimento porque o futuro precisa de pessoas que compreendam esse mundo, né, para descolonizar o conhecimento que foi passado para a gente, né? Eu também tive o mesmo conhecimento que vocês, porque eu fui em busca, não só por ser de religião de matrizes africanas, por ser o filho de terreiro, mas também por uma necessidade. Eu percebi que eu precisava dar mais, eu precisava mostrar mais para os alunos, né? Eu precisava trazer a quem além de. Né? Não é só a palavra bonita, tatuar lá o butu ou falar que não é racista, né, que vai descolonizar. Não é isso. É você saber trabalhar essas literaturas como griot dentro da sala de aula. Né? Então, eu tenho ali a própria Evaristo Conceição, né, com Olhos d'Água. Eu tenho Itamar Vieira, que ganhou o prêmio Jabuti 2024, certo? 2024, certo? Eu tenho a Bárbara Carini, que tem obras fantásticas também, tá? Professora, fundadora da Escola Maria Filipa, tá? Eu tenho o próprio Lima Barreto, né, com obras, né, Clara dos Anjos, por exemplo, que é uma obra fantástica, né? Eu tenho o cara que meus alunos, né, em 2012, 2013, eles não sabiam na faculdade Machado de Assis era preto.
Eles não sabiam. Quando eu mostrei, ele falou assim, professor, Machado de Assis é preto? É. E por que Machado de Assis foi embranquecido? Machado de Assis foi fundador da Academia Brasileira de Letras, meu filho. Ele foi um dos caras mais fodásticos da literatura. Você tem noção de quem era Machado de Assis, meu irmão? Machado de Assis é comparado hoje a Shakespeare na Europa, né? A Gil Vicente. Então, Machado de Assis ele tinha uma literatura que era única, peculiar, né? Porque ele é o autor mais interrogativo da literatura brasileira e o cara que deixou dúvidas cruéis. Tem noção? Machadão, irmão. Machado de Assis era fora do comum, tá? É bom ser lido Machado de Assis, lembrando que essas literaturas de épocas elas precisam ser bem vistas, né? Então, gente, personalidades nós temos muitas aí, tá? Eu tenho o Milton Santos, eu tenho também escritor, tá? Grande geógrafo. Você tem aí a Maria Firmina, né? Uma das primeiras mulheres negras, né? A serem escritoras, mulheres e negras, tá? A ser escritora aí, como a Maria Filipa. Precisa se estudar a história de Maria Filipa. Precisam compreender Maria Filipa, o que ela fez. Ela derrotou uma tropa lá em Taparica, né? Galera, ô Suica, você compreende, né, a nossa história, não compreende a nossa história? Muito. Sabe Então, do plano, né? Que nunca houve o plano de abolição, né? não, houve um plano de embranquecimento, de escravização, até hoje. É o povo brasileiro, o povo negro brasileiro, que trabalha 6x1, que a gente quer acabar com essa jornada de trabalho 6x1, ainda é escravizado. O povo nosso que vive na favela o tempo todo e que de forma muito alegre joga o futebol, muito alegre empina pipa, está ali o tempo todo sendo vigiado por um Estado capitalista, branco, né, que não quer dar oportunidade a ninguém e de verdade destruir isso. Você está falando aí de Maria Filipa, mas eu fui autor de transformar a Praça Cairu em Maria Filipa e apanhei. Né? Mas como eu sou muito retado, você chamou, eu também sou, mas eu eixo na frente. Então, eu lutei muito para que isso. Lutei e apanhei muito para ter a rua Laíde do Feijão. Né? Então, eu conheço a minha história, eu sei de onde eu vim. Né? Então, e apanhei, às vezes, dentro do movimento negro, porque eles diziam que eu tinha cor, não era preto. Como o Malcolm X se apanhou nos Estados Unidos. O povo não tinha Malcolm X como preto. Gente, eu estou conversando aqui com Antônio Vitor Lopes Lima, meu parente, professor, homem fera, formado em letras, português, inglês. Todo dia não. Aí, eu conheço tanto a história do nosso povo que a gente tem o grupo Alerta Pernambués. Né, que a gente mata a fome do povo, a gente dá curso de inglês, a gente dá reforço escolar, a gente cuida das pessoas, é assim que a gente faz. Você está falando de Bárbara Carini, é minha mãe que é irmã. A gente, eu sei. O que ela chora, eu choro. Então, assim, espetacular. Eu fui o primeiro a entrevistá-la quando eu tinha um programa na TV Baiana. Né? Então, eu acho que ela faz um trabalho espetacular, uma das mulheres inteligentes, e tem outras mulheres também. Então, eu conheço muito da nossa história. Eu perguntei porque, assim, sabemos, né, que ali, depois da abolição da escravidão, né, o plano nunca foi abolir a escravidão, nunca foi abolir a gente, porque eles não tiveram a decência de inserção, né? O Brasil foi forçado pelos ingleses a fazer isso. Foi o último país, quer dizer, em tese, abolir a escravatura, mas o nosso povo continua escravo. Sim. Continua trabalhando 6x1, continua desempregado, de forma velada, continua doente. Nosso povo está doente. Não encontra espaço nos hospitais, nas UPA. Por mais hospitais que o governo possa construir, por mais que Lula possa ter feito muita coisa e tal, a gente já está cansado. Nosso povo está ali cansado e tal. Porque eu vou lhe dizer uma coisa aqui. O que aconteceu hoje em transformar um presidente em réu, se fosse um presidente preto, já estava preso. Essa é a regra. Essa é a regra. Então vai preso, eu acho, né? Eu espero que a justiça se faça. Então, mas assim, estou conversando, você vai lá no canal, Suica 13, dá o clique, ajude a gente, né? Espalha essa notícia aqui, né? Essa fera que está com a gente aqui.
Agora eu quero fazer uma pergunta assim. Como a sua vivência como Ogã, né? Acho que dentro do candomblé tem muita gente letrado hoje, que antes era muito difícil, mas tem muita gente letrado, muita gente, tem gente sabido, né? Sábio, mas letrado na faculdade, tal. Essa coisa toda, Ogã de Xangô, sua influência, a sua atuação como professor, te dá mais visão dessa coisa, lhe dá uma leveza para você se apresentar aos seus alunos, lhe dá mais coragem para que você possa enfrentar os pais raivosos, ignorantes. Sim, como eu disse no início, né? Eu senti a necessidade de saber mais sobre a minha religião, né, cantando em Yorubá, né, cantando lá em Yorubá. Você vai voltar aqui para a gente falar algumas coisas. Vou sim, volto sim. Vamos voltar para a gente bater um papo, conversar em Yorubá. Vamos conversar, nessa. O que é isso? Lógico, você vai me ensinar para que eu possa não ter esse tato, mesmo sendo filho legítimo, né, do candomblé, mas a gente bater um papo. Bora sim, dizer o que é isso, tem um livro aquilo. que eu posso indicar de Pai Márcio de Jagum, que é o Dicionário Yorubá, né? Anota aí, gente, ó. Dicionário em Yorubá. Isso. Por favor, que eu quero. Aí eu cantava lá, né? Ogum ajoe, Mariu, a coroa. Eu falava, o que é isso que eu tô cantando? Né? Obani chaleiro que eu dou. Oberioma. Eu não sabia o que eu tava cantando, aí isso me incomodava. É a mesma coisa de cantar em inglês, você cantar lá, There's a river. Eu cantei muito a Tina. Eu cantei muito a Tina Charles em inglês. Sem saber nada. Você canta, vai na emoção, né? Eu conheço tanta gente. Minha filha cantando, é assim, ela canta. O que é isso? Sei não, pastor, eu tô cantando. Então eu ficava incomodado. Eu falava, rapaz, eu na sala de aula peço pro meu aluno, né? Fazer a interpretação das coisas e eu aqui tô cantando e não tô entendendo nada. Eu falei, pai, eu vou ter que conhecer esse negócio aí, me ensina. Né? E aí ele agora, inclusive, coloca no grupo, né, todos os dias uma cantiga Yorubá e a tradução dela. Né? E aí a gente vai estudando. Dizer que eu sou o sábio de tudo? Não, ainda não. O sábio é ele que fala, ele vai mostrando, vai dizendo, e você vai estudando. Né? Até você ter o entendimento. A gente aprende muito aqué. Esse aqui é aqué, é bombar. E aí eu lá nessa missão, né? Entender o que é uma zuela, entender o que é, né, o xirê. O xirê nada mais é do que, como você vê lá Xangô, o Xangô tá guerreando, Oxalá tá guerreando e você vê Yansan dançando, você fala, mas o que é isso? Né? É entender. Né? Quem faz isso, até às vezes brincando, é o próprio Carlinhos Brau, né? Carlinhos Brau, ele pega algumas zuelas, algumas cantigas e algumas rezas e transforma em música. O Baluaê mesmo, né? O Baluaê, Babalurixai. É uma zuela, né? Que ele vai lá e transforma magnificamente em uma canção. Então, acho que me ajuda muito mais ser Ogã para ser professor do que ser professor para ser Ogã. Ser Ogã me ajudou muito para ser e trajar a minha forma de ser professor hoje. Galera, conversamos aqui com Antônio Vitor Lopes Lima, formado em letras, português, inglês, pós-graduado em docência superior e mestre em linguagem de matriz africana, Ogã de Xangô. E aí ele vai voltar aqui nesse espaço que já é dele, no dia que ele quiser gravar, falar alguma coisa ao vivo para os seus seguidores, tá aqui seu espaço, pode vir aqui e você dá lá o likezinho para ajudar o canal. E é isso. Então, queria que você deixasse aqui suas considerações finais, certo? E muito obrigado por nesse dia de hoje, dia de Xangô, né? A gente vai publicar isso no dia de Oxóssi, que é meu pai também, e que eles possam nos guiar para o caminho do bem. Axé, meu irmão. Eu quero agradecer a você pela oportunidade, né, cara? Porque a gente precisa fazer isso. O preto precisa dar o protagonismo pro preto, ajudar o preto e trazer, sim, esses assuntos para discussão, né? Mostrar para as pessoas que desmistificar esse mito que o eurocentrismo impôs e colocou na cabeça de muita gente.
Nós somos amor, sim. Nós somos prosperidade. Nós somos saúde. Né? Xangô não é, né, o demônio. Exu não é Satanás. Outra coisa, Exu não é Satanás. Não é o diabo. Quem criou o diabo foi a igreja. Não me perguntem, né, se Exu é diabo, porque eu não sei. Não foi a minha religião, não foi a minha fé que criou essa imagem. Então, portanto, deixe quieto. Deixa eu cultuar meu negócio, tá? Deixa eu cultuar meu negócio. Valeu, gente. Brincadeira vai ser tirar foto com o camarada. O cara tem 2 metros e 2, eu só tenho 1,68. Eu vou ter, ou ele vai se abaixar ou eu vou subir na cadeira. Valeu? Tchau. Pera aí. Tem mais? Volte não. Gente, deixa eu deixar no Instagram. Ah, jogador aí, vai. Quem quiser me seguir, segue lá, tá? Grande Victor _oficial, Grande Victor _oficial. Tem muito material bom lá também, tá, pra vocês? É isso aí, vamos nessa. Valeu, gente. Vamos lá, Suica.